Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. Apesar de aqui no Rio o prefeito Marcelo Crivella ter liberado, a partir de hoje, até passeios à beira-mar e outros relaxamentos da quarentena, eu tô aqui na minha casa e o Gabeira na casa dele. Hoje, eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois temas. Primeiro, a gente vai falar sobre um certo medo instalado na sociedade, que é o medo, o temor de uma ruptura institucional. Quer dizer, se há espaço para isso, essas manifestações e os confrontos de rua do domingo passado reforçaram um pouco esse temor, assim como o modo que o presidente testa quase que diariamente os limites das instituições faz com que esse medo seja, de fato, uma preocupação real. E a gente vai, depois, analisar as alternativas de resistência de que a sociedade dispõe. O Gabeira, inclusive, tem escrito muito sobre isso. Gabeira, vamos começar com esse temor de ruptura, um medo que não é infundado, como eu já disse, dado que o Bolsonaro parece que a cada declaração, a cada fim de semana, a cada cavalgada, a cada chega porra, eles esticam um pouco mais essa corda. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Isso tudo no momento em que a pandemia está recrudescendo, os governantes, sejam governadores, prefeitos, parecem meio perdidos no combate à pandemia. E o Bolsonaro, no fundo, ele se firma como uma espécie de construtor cotidiano do caos. E é um governante que não sabe construir pontes, vive em guerra eterna com os inimigos. E aí, passo a bola para você, Gabeira. Na sua opinião, tem risco de ruptura? Olha, tem risco de ruptura e eu vou dar assim, alguns indícios que me levam ao medo desse risco. Em primeiro lugar, o próprio comportamento do presidente da República. No momento, ele está centrado no confronto com o Supremo Tribunal Federal. O que ele mais teme? Ele não teme apenas esse processo movido, esse inquérito aberto em torno da denúncia do Moro. Ele teme também, sobretudo, o inquérito das fake news, que pode levar não só a pessoas da sua família, como pode levar também a um núcleo que funciona no Palácio do Planalto e que é denominado o Gabinete do Ódio. Todos esses investigados teriam ligação direta ou indireta com o chamado Gabinete do Ódio, nome dado por parlamentares ao grupo que atuaria dentro do Palácio do Planalto, organizando ataques a pessoas e instituições pela internet. Quer dizer, essas duas convergências para um membro da família e para o Gabinete do Ódio podem ser muito problemáticas para ele. Em primeiro lugar, porque o membro da família ele se importa muito. Em segundo lugar, porque o Gabinete do Ódio é pago com dinheiro público, não é? São pessoas que atuam dentro do Palácio do Planalto, que são funcionários públicos a serviço da Presidência da República. E também um outro desdobramento que ele teme é o compartilhamento desses dados do inquérito sobre as fake news com o Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que o pedido de levantamento dos dados, de suspensão do sigilo das contas bancárias, ele se estende até 2018, exatamente o período das eleições presidenciais. Um dado que preocupou muitos bolsonaristas é que o ministro Alexandre de Moraes pediu a quebra do sigilo bancário e fiscal desses empresários, remontando ao período da campanha eleitoral de 2018. Portanto, é o que ele mais teme e ele está querendo exatamente esticar a corda com o Supremo Tribunal Federal, preparando-se para não respeitar alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. Como ele está se preparando? Em primeiro lugar, se articulando com as Forças Armadas, ou pelo menos usando as Forças Armadas, né? Ele tem uma boa relação com as Forças Armadas, ele fez um bom trabalho orçamentário de sedução das Forças Armadas, ele conseguiu uma reforma da Previdência suave para as Forças Armadas, ele também, mais adiante, conseguiu
cooptar um membro das Forças Armadas e Militares para ocupar o Ministério da Saúde e dividir com ele uma política errática e nefasta sobre o coronavírus, né? E no domingo, por último, como uma consequência muito grave, no meu entender, ele vai a uma manifestação anticonstitucional, pedindo o fechamento do Congresso e pedindo o fechamento do STF, levando ao seu lado, pelo menos no helicóptero, o ministro da Defesa. Então, são circunstâncias que servem para nos... evidentemente, eu tenho falado com amigos que se perguntam, será que não é um exagero você achar que existe um perigo de golpe? Eu digo, olha, exagero eu não sei. Eu sei apenas o seguinte, que existe uma linha muito tênue entre a boa-fé e a ingenuidade. Eu tenho medo de atravessar essa linha e sofrer consequências trágicas. Por isso eu acho que eu tenho a obrigação de alertar as pessoas para o que está acontecendo, entende? Então, na minha opinião, existe esse perigo, e se não bastasse isso, o próprio filho do presidente veio a público e disse, olha, nós vamos sim, vai haver uma ruptura, não sabemos quando, mas que vai haver a ruptura, nós estamos seguros. Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Então eu acho que são dados bastante preocupantes para você dizer não há nada disso, e também dizer que se confia nas Forças Armadas, que as Forças Armadas são democráticas. Evidentemente que eles tiveram um papel melhor nesses últimos anos, recuperaram a sua imagem. Mas é preciso ver também as relações que ele tem com as polícias militares. Nem todos os governadores controlam as suas polícias militares. Já houve o episódio do Ceará, onde se viu que havia uma relação entre o bolsonarismo e a revolta daqueles policiais militares. Então, para você ter um golpe utilizando polícias militares com a aquiescência do Exército, é muito possível, entende? Você falou de alguns sinais preocupantes e um deles é essa eterna ameaça que ele faz, constante ameaça que o Bolsonaro faz de ameaça às instituições. Por exemplo, quando ele disse que não entregaria o celular dele, disse ali diante, lá naquele cercadinho da Alvorada, que ele não entregaria o celular dele se o Supremo assim decidisse... Me desculpe, senhor ministro Celso Mello. O senhor me desculpe. Retira seu pedido, que meu telefone não será entregue. Por exemplo, ontem o ministro Celso Mello decidiu que não será necessário o Bolsonaro entregar o celular. Agora o estrago está feito. Por quê? Porque ele já disse antes que não ia entregar. Então, a declaração que vale para ele é: eu não ia entregar de qualquer forma. Não interessa se o ministro Celso de Mello disse, depois de analisar o caso, que não precisa mais ser entregue. Vai ficar aparecendo para uma fatia da população e para o jeito dele de agir, que ele, no fundo, não ia entregar de qualquer maneira. E o ministro Celso Mello acabou tendo que respeitar uma posição dele. Celso de Mello atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República, mas na decisão o ministro fez um alerta para o presidente Bolsonaro. Olha só, abre aspas. Descumprir ordem judicial implica transgredir a própria Constituição da República. Fecha aspas. Quer dizer, se o presidente da República partir para o ato insano, uma tentativa de golpe clássico, fechamento do Congresso e tal por vias militares, eu acho ainda difícil dizer isso, se ele tem capacidade de articulação nas Forças Armadas. No fundo, Gabeira, eu acho que a gente tem hoje um grande mistério e enigma em relação a isso, porque nos últimos meses essa dúvida começou a se instalar e sempre se achou, não, as Forças Armadas elas estão profissionalizadas, esse grupo que hoje compõe o alto comando cresceu nas Forças Armadas em outro período, nesses 35 anos de redemocratização, eles não querem voltar ao comando do país e tal. Mas isso, como você disse, começa a ter alguns furos, essa certeza das pessoas. Por quê? É o que você disse, o ministro da Defesa passeia de helicóptero
com o presidente sobrevoando um ato antidemocrático, que prega ações antidemocráticas. Alguém pode dizer, como me disse ontem um aliado do governo, poxa, Lauro, mas você tem que entender de outra forma. Você pode imaginar o Bolsonaro ligando para um ministro dele, ou seja, uma pessoa que ele escolheu, uma pessoa de confiança, e fala assim, ministro, vamos dar uma volta hoje de helicóptero e tal. E não tem muito como ele dizer não, você tem que entender essas relações. Enfim, como você disse, a gente vai deixando, e o fato é que o ministro da Defesa, no domingo, ao lado do presidente, sobrevoou, ou seja, os dois comandantes, um comandante supremo das Forças Armadas, o presidente da República, e o outro comandante das Forças Armadas, sobrevoando uma manifestação que, no fundo, pede fechamento do Congresso, fechamento Supremo, prisão disso, prisão daquilo. Quer dizer, está, de novo, como sempre, o Bolsonaro ele escala nesse ponto da possibilidade de deixar as pessoas preocupadas em relação ao golpe. Lauro, também esse amigo que disse, o ministro não pode negar um passeio do presidente, mas eu falei ontem na televisão, ele não é o ministro da Suécia, não é o ministro da Grécia, ele é o ministro da Defesa do Brasil, sabe que todos os domingos tem uma manifestação dessa natureza ali naquele lugar. Quando ele entrou no helicóptero, ele sabia muito bem para onde ia. Entende? Se ele não soubesse para onde ia, ele é inocente demais para ser o ministro da Defesa. Agora, Gabriel, o problema, a gente tem um outro problema aí em relação ao Brasil, e não mais só da ruptura, é que o Bolsonaro de hoje, ele está meio parecido com a Dilma de 2015 e 2016. Ele parou de governar o país e todos os atos dele são em função de se defender do impeachment que ele acha que pode sofrer a qualquer momento ou o processo deslanchar. Quer dizer, ele não governa mais pensando na economia, pensando na Covid. Só a sobrevivência. Apenas em se safar do impeachment. Ele, no ano passado, já era um pouco assim, mas ainda disfarçava, porque ele tem mania de ver fantasmas, de perseguição, etc. Mas esse ano ficou totalmente assim. Quer dizer, e é um impeachment que hoje está muito mais, sobretudo impeachment, na cabeça dele, de alguns ministros do governo dele, com quem eu tenho conversado, que tem essa preocupação muito patente, e mesmo também de alguns setores de oposição ao Bolsonaro, que acham que o impeachment pode acontecer a qualquer momento. Agora, não está, pelo menos por enquanto, na cabeça dos parlamentares. Claro que os ventos podem mudar, mas nesse momento, nenhum político com importância no Congresso, seja pelo cargo que ocupa, seja pela capacidade de articulação que tem ali, avalia que há condições, neste momento, de instalar um processo, de abrir um processo de impeachment com um resultado final de conseguir realmente tirar o Bolsonaro da cadeira de presidente. Não, nesse momento o front apenas é o front do Supremo Tribunal Federal. Exato. Esse momento não existe. Ele pode, como eu disse, os ventos mudam. E você vai ter, eu prevejo aqui, um segundo semestre muito complicado em matéria econômica, com um desemprego graçando, e nesse momento que um presidente não tem capacidade de reação, e reação no sentido de governo, no sentido de ações de governo, essas condições no Congresso podem mudar, porque os ventos mudam. O Centrão, que está acostumado a estar apoiando qualquer presidente até a véspera do impeachment, ele sabe muito bem a hora de mudar de lado. Claro, ele sabe e muda. Agora o Centrão está aproveitando a situação, e o próprio Bolsonaro, eles estão dando aí algumas coisas importantes, como a Fundação da Educação, que movimenta verbas enormes, Banco do Nordeste. E nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro, que sempre criticou o que chama de velha política do toma lá da cá, vem se aproximando cada vez mais do bloco de partidos chamado de Centrão. Dessa vez, o governo nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Centrão está ocupando os espaços que ele gosta de ocupar nesses momentos, mas eles mesmo, o próprio Centrão, já disse que se houver um confronto com o STF,
eles não vão ficar com Bolsonaro porque não vão contra o STF. Eles têm também uma noção de sobrevivência. Aliás, o instinto de sobrevivência é algo muito forte em Brasília, né? Gabeira, vamos agora para o nosso segundo assunto. No fim de semana que passou, surgiram manifestos tentando unir de gente mais à direita a gente mais à esquerda, uma espécie de revival da direita já, mas nesse caso específico para defender a democracia. Você, Gabeira, você publicou na sexta passada no Estadão um artigo que terminava dizendo que não era importante saber de quem é a culpa pela marcha do obscurantismo. O que importa é deter essa marcha, que é uma coisa que eu acho perfeita. Então, a palavra está contigo. Não, eu acho que tem havido na sociedade iniciativas muito importantes que surgiram nesse fim de semana e que estavam sendo gestadas e, de uma certa maneira, estimuladas pelo aumento do tom do próprio Bolsonaro. Iniciativas como o Manifesto dos Juristas, movimentos como Somos 70%, movimento Estamos Todos Juntos. O movimento Estamos Juntos divulgou o texto nos principais jornais do país. O texto pede que os representantes e lideranças políticas exerçam com afinco e dignidade o seu papel diante da devastadora crise sanitária, política e econômica que atravessa o país. Que tem uma perspectiva de fazer uma resistência em torno das regras do jogo democráticas. Enfim, pessoas que defendem a democracia e que estão em todos os pontos do espectro político, da direita para a esquerda. E eu propus, evidentemente, que não se pensasse no passado, porque não é hora de perguntar quem é culpado pela ascensão do obscurantismo no Brasil. Fui bastante criticado pela esquerda, que acha que não, que é preciso. Você vê que a própria declaração do Lula Sim. é uma declaração de quem não superou esse momento anterior e não está vendo ou não está olhando muito para frente. Eu, sinceramente, não tenho mais idade para ser Maria vai com as outras. O PT já tem coisas feitas nesse país, já tem história feita, já tem administração exemplar nesse país e não dá. Eu, sinceramente, Dulce, não tenho condições de assinar determinado documento com determinadas pessoas. Mas ainda assim, entende? Isso não é o problema. O problema central é que o movimento tem crescido. Eu acho que vai crescer mais, não é? Está crescendo em todas as dimensões. Há um surgimento enorme de grupos pela internet, grupos que se reúnem, que discutem. Há uma profusão de pessoas fazendo programas, eles próprios programas na internet, programas de entrevista, se perguntando o que fazer, como fazer. E, evidentemente, que nós estamos numa situação parecida com aquela situação que antecedeu ao movimento das diretas, na qual todo mundo se une em função das regras do jogo e deixa a luta pelo poder quando chegar às eleições. Aí, no momento eleitoral, as diversas posições diferentes se enfrentam, mas nesse momento a perspectiva é de se unir em torno da defesa das regras do jogo. Eu acho que isso está caminhando bem, avança bastante. Em relação às diretas, eu chamo a atenção para o fato de que, naquele momento, o movimento era conduzido por políticos. Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília, podem construir os artifícios que quiserem. Governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo como o voto do povo brasileiro. Por partidos políticos e que a sociedade mudou. Existe, não só pela pandemia, mas pelo avanço científico, um outro palco. Esse palco é a rede e nesse palco entram novos interlocutores que conseguem falar com milhões de pessoas, coisa que os partidos políticos não falavam, né? Um jovem desses com boa audiência fala com 4 milhões, 3 milhões de pessoas. Então isso alterou bastante o quadro. E alterou bastante o quadro numa conversa que eu tive essa semana no Sul
o fato de que muitas pessoas ligadas ao audiovisual querem participar dessa campanha. Então, como nós fizemos uma campanha pelas diretas literária, muito possivelmente essa campanha agora pela democracia não terá apenas as características literárias de discurso e de escrita como tivemos no passado, mas terá a colaboração do audiovisual, de animações, de vídeos, algo que amplia muito o potencial dela. Agora, ontem num encontro que eu pude cobrir, um encontro de pessoas importantes, havia também uma preocupação com 2 temas, né? O primeiro é o seguinte, que a luta pela democracia em si, ela talvez possa não interessar pessoas que estão muito acossadas no momento pela fome ou pelo medo da própria Covid, entende? Então, será preciso unificar um pouco essa luta pela democracia com a preocupação com o Covid, com essa frente pela vida que se formou nesse momento de preocupação com a doença, gente que está fazendo solidariedade, que leva comida, gente que está ajudando os médicos, os próprios médicos, funcionários de saúde, tudo isso faz parte também dessa grande frente, uma vez que um dos calcanhares de Aquiles do próprio presidente é exatamente ele negar a importância da Covid, né? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E também tem que ver o que fazer, porque nas conversas que eu estou tendo, repetem o que você disse na primeira parte do programa, que a situação econômica vai ficar muito grave, entende? Que vai ser muito difícil dirigir o Brasil nos próximos meses. Daí a minha apreensão também com essas manifestações de rua. Vamos chegar nas manifestações agora, e você tinha comparado que as diretas já foi um movimento capitaneado pelos políticos, e agora esses manifestos que surgiram, os movimentos, estamos todos juntos e tal, ele está vindo mais de setores difusos da sociedade. E aí a gente chega também nessas manifestações que, assim como em 2013, que aconteceram as manifestações sem uma liderança definida, nessa de agora, nessas manifestações que começaram no domingo, com confrontos, ela também aparentemente não tem liderança definida, a não ser que você imagine que vamos ter manifestações lideradas por torcidas organizadas, né? Ou seja, pela lógica da briga de arquibancada, o que não ajuda em nada o discurso pela democracia. Eu acho até que ajuda só o discurso do Bolsonaro. Exatamente, o Bolsonaro mesmo disse essa semana que deixem que eles saiam para as ruas, não vamos mais para as ruas. Quer dizer, ele conta, evidentemente, com o caos. E você sabe que chamar a manifestação, os Estados Unidos são um exemplo disso, né? Você chamar a manifestação num contexto de desemprego, de apreensão, de até um pouco de desespero das pessoas, pode resultar em violência, pode resultar em saque, e resultando em violência e saque, as forças mais conservadoras acabam se aproveitando. Claro. Não é à toa que o Trump tem procurado de todas as maneiras se colocar nesse processo como a pessoa que vai orientar a repressão, defender a repressão. We are ending the riots and lawlessness that has spread throughout our country. We will end it now. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Que ele sabe pela experiência nos Estados Unidos que em determinados momentos, na situação eleitoral, isso favorece as forças que querem colocar ordem, entende? Então é um perigo muito grande que esse movimento pela democracia, que não tenha uma orientação, que não saiba exatamente como se comportar nesse processo, ele acabe provocando uma situação
exatamente oposta, acabe favorecendo aquele adversário que ele pensa que está combatendo, entende? Voltando a uma coisa que você também já citou, que eu acho que é importante dizer, quer dizer, manifestações de rua neste momento enfraquece de modo absurdo o isolamento. Quer dizer, fortalece, na verdade, só os bolsonaristas que querem explodir o isolamento. Quer dizer, aí muita gente diz assim, mas não pode deixar as ruas com os bolsonaristas. Ok, mas será que vale a pena arriscar o Brasil passar por uma nova onda de contaminação? Exatamente, favorece o Bolsonaro e o Covid, os dois adversários que nós queremos combater. Exatamente, quer dizer, é uma outra questão, é o seguinte, no fundo, se sair às ruas nesse momento, enfraquece ou fortalece o Bolsonaro, quer dizer, ele pode sair fortalecido com isso, se tiver quebra-quebra, e uma segunda onda de Covid, que a gente só vai saber daqui a 15 dias se teve a partir de domingo, ou a partir também de vários enfraquecimento do isolamento, como está tendo em várias cidades, é uma outra questão que essas pessoas estão esquecendo, né? Exatamente. Nós estamos aí numa situação muito grave, né? E quando você tem, primeiro, uma situação política delicadíssima como a nossa, uma ameaça como essa que existe, e uma situação sanitária e social também complicada, não é para amador. Não. É uma situação que tem que ser pensada com muita tranquilidade, senão a gente não sai dela. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Jornal o Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição de Vitor Carvalho e Carolina Moran. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau. Até lá.